uma missa celebrada na Tailândia. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, Santíssima Trindade, estejam convosco. Bendito seja Deus. Hoje, de facto, mesmo com estas peripécias todas e com estes contratempos, celebramos para nós uma festa que não é das maiores. A maior, como sabem, é a Páscoa, depois a seguir temos o Pentecostes e depois é que vem o Natal, apesar de nós darmos importância às vezes maior, e damos com certeza por motivos afetivos, mas de facto é esta a ordem. Primeiro a Páscoa, no fim da Páscoa são 50 dias e por isso é que se chama Pentecostes, é a vida do Espírito Santo, e depois temos esta festa da Santíssima Trindade. Mas há uma série delas que também são importantes e onde se inclui também o Natal. Isto para dizer o quê? Para dizer que no fundo quase que não era preciso que houvesse esta festa que hoje celebramos da Santíssima Trindade, porque todas as vezes que nós nos reunimos para este efeito, estamos a celebrar a festa em honra de Deus. Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. E porque muitas vezes nós não fazemos aquilo que devemos fazer, porque muitas vezes acabamos por não fazer aquilo que de facto era suposto, vamos dar conta disso mesmo, e mais até do que pensar nos pecados, eu digo isto muitas vezes, e gosto certamente de dar razão. Às vezes a gente chega aqui e pensa nos nossos pecados, a gente inclina a cabeça e eu falo por mim e já não pensei nada, não é que não tenha pecados, mas é que já estamos tão habituados que acabamos por já nem dar conta daquilo que, por ser tão frequente, acaba por cair na banalidade. E por isso, mais do que pensar nos pecados, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes, confessarei as palavras, atos e omissões, por minha culpa e minha completa culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Senhor, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma a nossa vida de pecado e dor. Enche-nos de espírito de amor. Cristo tem piedade.
glória das nas alturas e paz na terra aos homens fiéis. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés levantou-se muito cedo e, conforme o Senhor lhe ordenara, subiu ao monte Sinai, levando nas mãos umas placas de pedra. O Senhor desceu em uma nuvem. Moisés ficou ali com ele e invocou o nome do Senhor. Então, o Senhor passou diante de Moisés e bradou: O Senhor é um Deus clemente e compassivo, sem pressa para se indignar e cheio de benevolência e fidelidade. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus, como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Quando contemplo os céus, obra das vossas mãos, avoi as estrelas que lá colocastes, que é o homem para que vos lembreis dele, o filho do homem para dele vos ocupardes. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Como sois grande em toda a terra, Senhor. Leitura da segunda Epístola de São Paulo aos Coríntios. Meus irmãos, vivei na alegria, trabalhai na vossa perfeição. Confortai-vos tendo o mesmo sentir, vivei em paz. E o Deus do amor e da paz estará convosco. Aleluia, 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 aleluia. Cristo tem palavras de vida. Cristo tem palavras de amor. És amor infinito, és Deus entre nós. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Deus amou de tal maneira o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo homem que acredita nele não se perca, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para este ser salvo por seu intermédio. Quem acredita nele não é condenado, mas quem não acredita já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ora, façam um favor, procurem sentar-se um bocadinho, mesmo estando limitados um pouquinho contra o tempo, apesar de ninguém me dizer a hora. A que horas é que está marcada aquela coisa de jantar? Aquela coisa, que se passar? 8h30. Pois é capaz de ser difícil para hoje, mas vamos levar um pouquinho em conta relógio, mas eu penso que, de facto, que estas coisas merecem a nossa dignidade. Dizia alguém que está aqui,
a propósito de nós irmos, e estávamos a dúvida se devíamos ou não celebrar lá, mas se é verdade que aquilo até tem um certo sentido, aquela sala, e aquele altar de uma celebração de especiais para jovens e por aí fora, que ainda não tem o problema dos rins, nem o problema da espinha, agora estás a ver todos vocês sentados daquela maneira, mesmo que fosse em almofadas, e ele de facto alinhado, temos que, como ele dizia, há coisas que têm que ser feitas com uma certa dignidade, e esta é uma delas. E é até por causa disso que eu penso que, não sendo hábito entre nós, os cristãos católicos, celebrar a Eucaristia de descalços, sabendo nós que estamos num país budista, onde para qualquer templo zero, uma pessoa até tem que tirar os sapatos, se calhar os meus colegas, e com muito, e até é nessa perspectiva que eu vejo isso. Não, então se eles tiram os sapatos para, também os cristãos devem tirar os sapatos para, penso eu, e se não é assim, esta lógica tem toda a lógica, porque de facto não vão eles pensar que o Buda, por mais respeito que ele nos mereça, que uma pessoa tenha que tirar os sapatos ao aproximar-se dele, e este nosso Deus, para quem acredita nele, que não é o nosso caso, que é Trindade, apesar de não são três pessoas, é uma, mas que vive em família, uma única família, a família de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e não vamos entrar por esse campeonato, porque isso era perder tempo, isto só se capta com o coração. E é pelo coração que muita gente faz aquilo que a gente viu fazer no templo dedicado ao Buda, de segunda, de terça, de quarta, de quinta, e de sexta, e de sábado e de domingo, e depois é outro que está sentado, e há outro que está de pé, e há outro que está com o braço erguido e não sei o quê. Poxa, não vamos por aí, porque ou nós entendemos isto que não se entende com a cabeça, mas que entende com o coração, e então tudo tem lógica, mesmo sem ter lógica, ou então, de facto, estamos a tentar racionalizar uma coisa que, como digo, não é racionalizar. Ouçam, não reparar que qualquer coisa importante da nossa vida não se pensa com a cabeça. A maior de todas é o amor. Algum de vós que já se namorou e essas coisas todas, e eu também, quando era mais novo e por aí fora, algum de vós, antes de, será que eu devo, não devo, mas parece mal, cada pessoa está apaixonada, atira-se de cabeça. Desculpa se me engano. É um bocado assim. E, portanto, isto para dizer que nas coisas importantes, isto não é com a cabeça. E depois é que a gente dá conta que, por não ter tido cabeça, às vezes é que ficamos sem cabeça, entre aspas. Porquê? Porque são coisas que muitas vezes na altura assumimos de chapuz, sem pensar duas vezes, porque aquilo é de tal maneira intenso que nos obriga a essa opção que às vezes é vital e essencial e às vezes para toda a vida. E, de facto, muitas vezes acabamos por dar conta que estas coisas, assim como o amor e outras coisas que tais, também são importantes e não é por causa da cabeça de pensar muito. Isto para dizer o quê? Para dizer que o nosso Deus é um Deus que só se capta com a cabeça, com o coração. Porque de outra forma, mas isto é o nosso, entre aspas, nosso, porque há só um. Pois, está só um. As pessoas é que nos entendem, a começar por nós. Somos nós assim, os ortodoxos são quase iguais a nós, mas já são diferentes. Depois os protestantes, os protestantes têm os luteranos, têm os calvinistas, têm os adventistas, há mais, sei lá, há quantos, ainda. Começaram a protestar com Lutero, e continuam a protestarem, e continuam a subdividir-se, e continua cada um a fazer a sua facção e por aí fora. Depois temos, os cristãos são só esses três, que é os cristãos católicos, que é o nosso caso, cristãos ortodoxos, e cristãos protestantes, que têm estes ramos todos. Depois temos os judeus. Depois temos os muçulmanos, o islamismo, o islão. Depois temos, portanto, o budismo. Depois temos o hinduísmo. Depois temos no Japão o shintoísmo. Pronto, é melhor ficar por aí com a conversa. E, portanto, isto para dizer que todas estas religiões, naquilo que é essencial, também não se prova por A mais B. Se alguém nos perguntar, então lá, tu és cristão porquê? Porquê é que eu devo ser cristão? E a gente fica assim. Olha, eu não sei como é que é, mas pelo menos há coisas que eu acredito. Eu acredito em Deus Pai, acredito em Jesus Cristo, acredito no Espírito Santo, que é tudo Deus, acredito na vida eterna, acredito na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na vida eterna. Acredito que a vida não acaba assim e por aí fora. Então, explica-me lá porquê. Quantas vezes? Ou se acredita ou não se acredita. Ou se sente ou não se sente. Porque, de outra forma, se vai só pela cabeça, isto não vai mal. E então nós acreditamos que Jesus Cristo, ao ressuscitar, matou a morte. O quê? Mas se tivesse lá uma câmara, como agora está aqui estamos esquecendo o nome.
O João. Se tivesse lá uma câmara na altura em que isso aconteceu, será que tinha filmado? E, claro, não aparecia nada. Porque estas coisas não aparecem nas câmaras. Aparecem no coração. O Maomé, é a mesma história. O Maomé, porque estava lá e de repente, também já foi à Terra Santa como vocês, e também se diz, lá dizia o guia, lá na altura, que também tinha lá um pelo da barba, lá, bom, isto não vai como vamos por aí. E depois que subiu ao céu e tal, pronto, prova-se, também se não prova. Tudo aquilo que é importante nos amigos não se prova. E por isso, hoje aqui somos convidados a celebrar o nosso Deus, primeiro, que é um Deus de amor, como eu dizia na caminhoneta. Já vou evitar repetir porque foi uma homilia na caminhoneta. O nosso Deus é um Deus de amor. É um Deus que não castiga. É um Deus que não anda à espreita que uma pessoa, só para recapitular, à espreita que uma pessoa tenha uma ação para depois o chamar à responsabilidade e morrer e depois ele acaba, já que tu estiveste aqui a fazer isto antes da morte, agora vais para o inferno. Pois é o homem que se castiga a si próprio. É o homem muitas vezes. Deus gosta tanto de nós, e é isto que nós acreditamos, e eu peço desculpa, mas vou tentar de facto ser mais breve para terminar. Deus gosta tanto de nós que nos dá o melhor que pode dar alguém a alguém. Sabem o que é? A liberdade. Olha, eu gosto tanto de ti, mas até gosto, e até eu porque gosto tanto de ti, até nem te obrigo a gostar de mim. E mesmo que tu não gostes, eu gosto. Mesmo que tu não gostes, eu gosto. Mesmo que tu não faças aquilo que eu quero, eu respeito a tua opção. Claro que há coisas que, se calhar, se tu fores por algum lado, podes não ser tão feliz como acho que poderias ser. Mas tu é que tens o destino na mão. Pois, um Deus assim, que não obriga, que não faz chantagem connosco. Um Deus assim que não é totalitário, que não é, toma lá, assim, que não é contabilista. Está aqui a Helena, que é professora de matemática, eu fui, ainda é, não há explicações, se calhar, digo eu. E não sei se está aqui mais alguém que é assim, mas... E estas coisas, de facto, não pode ser, deve haver, usando esta linguagem assim, porque é um bocado, ora, tantas boas ações, tantas missas, tantas esmolas, visto. Naquela agora, soma igual a coisa. Se o nosso Deus fosse assim, não valia a pena mais nada. Era um matemático, então a gente fazia as contas e ele escusava de estar com esse trabalho. Deus é alguém que limpa o nosso pecado. É por isso que a Hilda, na caminhoneta, ela cantou da maneira que a gente viu e ouviu, da parte da manhã. Ela canta muito bem, como a gente sabe. E alguns não sabiam, ficaram a saber. Mas a mesma Hilda cantou no autocarro. Quando chegou aqui, eu dali de trás vi, ela estava com o papel assim. Eu não tenho. Ela estava aquilo que você dizia, sabe? A dignidade. Ela sentia-se indigna de estar neste papel. É a mesma, só que a situação é outra. Uma coisa é para alegrar o pessoal, outra coisa é o louvor que nós estamos a dar aos nossos Deus. Que é a Santíssima Trindade. Que este nosso Deus nos ajude a perceber quem Ele é e como é que Ele é, para que possamos agir em conformidade e ser mais aquilo que Ele quer que sejamos. Vamos pedir ao Senhor agora por aquilo que mais nos preocupa. Vamos pedir-lhe que nos ajude a ser mais nós próprios, melhores, mais amigos uns dos outros, mesmo que às vezes haja pessoas que não saibam muito bem o que isso é, e que às vezes respondam à nossa simpatia com antipatia. Isto acontece tantas vezes por aí, como sabem. E aquilo que de facto eu vos proponho não está aí, mas eu de facto acrescento. Podemos responder ao que o Senhor e a cada pedido que a Helena vai fazer, só que eu antes desses pedidos todos eu vou pedir por dois. Primeiro, que as nossas famílias ficaram em casa, que estão em casa, e por aqueles que estão na casa do Pai, partindo à nossa frente. E vamos pedir também por eles, para que de facto, em casa, longe de nós, que assim como se sentem perto, já pela saudade, e a prova disso é que alguns de facto não resistem em falar com eles, para que o Senhor também os comune com as suas bênçãos e que a nossa viagem corra também com normalidade como até aqui, mesmo com estes percalços, que oxalá que todos sejam estes assim. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pelo nosso Bispo, administrador diocesano, Sr. João Gaspar, pelos sacerdotes e ministros sagrados e pelo povo que foi confiado, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor.
pelas autoridades públicas e seus colaboradores para que promovam finalmente o bem comum. Oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Por todos os que se encontram em viagem, pelos cativos e pelos prisioneiros, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Por todos nós, aqui reunidos na nossa fé e piedade, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. E eu peço, apesar disto ser habitual aqui na Ásia, estamos na Ásia, não se esqueçam, eu peço por aquelas crianças e pessoas exploradas nas setas, e antes disso, noutros sítios onde a gente já viu, em que estão ali horas e horas e horas e horas e horas, assentadas daquele jeito, em que já estão deformadas. E se eles não querem, a gente já sabe o que é que vai acontecer. Se não queres, há mais quem quer. Vamos pedir por eles. Vamos pedir por este país de contrastes. Por este país que tarda em desenvolver-se, que tem uns poucos com quase tudo e tem outros com quase nada e com muitos filhos pendurados, nos dois sentidos, para que os responsáveis de cá, e não só a União Europeia, e os Putins e os Obamas e a Companhia Limitada, que se entendam, mas que também nós demos nós o primeiro passo. Ou seja, como é capaz de entender em casa, como é que vamos pedir aos outros que se entendam. Oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Escutai desde bondade os pedidos que nós hoje aqui nos apresentamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Para que o nosso mundo seja mais mundo e menos imundo, e para que este
pão e este vinho se tornem para nós em pão da vida e em vinho de salvação. Bendito seja o Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor. O céu e a terra proclamam a vossa glória, ó céu nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Ó céu nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue da nossa vida. E por outra, em que nós às vezes também se calhar fazemos parte, que às vezes não fazemos aquilo que devemos. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Lembrai-vos desta Igreja, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o Bispo aqui desta Diocese na Tailândia, aqui em concreto não sei qual é. Também o nosso administrador diocesano, que é o nosso Senhor João Gaspar, e quando chega, não chega outro novo, pensa-se talvez só para setembro. Lembrai-vos também daqueles que queremos recordar. Eu não queria estar a puxar o sentimento, mas, se me permitem, se quiserem dizer em voz alta aqueles que vocês querem lembrar, acho que talvez fosse bem. Meu pai, Família e pai, sim. meu pai e minha família. Meu pai, nesse domingo, todos os dias faleceram com cá. Meu pai, em especial. Pai, Meu marido, todos os O meus meu amigos. foco, marido e familiares. o meu foco e o meu pai. Só os irmãos. Meus irmãos. Os irmãos. Minha E a irmã. Familiares, todos. meus pais, meus sogros. Pais e sogros. Ter misericórdia, Senhor, todos nós e os nossos lembramos aqui, alguns até com emoção, e aqueles que estão no nosso coração, que não por motivos, por outros motivos quaisquer, não sei o que está para fora, mas que estão dentro. Acolheis a todos na Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso dia a dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, dai a tua paz. Crias o pecado do mundo, tem piedade de nós, tem piedade de nós, tem piedade de nós, tem piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem piedade.
Deus és aquele que tira o pecado. Tomo este pão e este vinho em memória do meu Salvador. Tomo este pão e este vinho, são o corpo e sangue do Senhor. Bebendo teu sangue neste cálice, bebo o sangue da nova aliança, o que derramaste pelos homens, para remissão e esperança. Tomo este pão e este vinho em memória do meu Salvador. Tomo este pão e este vinho, são o corpo e sangue do Senhor. Tomando o teu corpo, como a igreja transcendente, faz teu corpo eterno a minha alma, pela fé me salvas para sempre. Tomo este pão e este vinho em memória do meu Salvador. Tomo este pão e este vinho, são o corpo e sangue do Senhor. Me farei contigo a tua Podem sentar-se. luz, irei pelo mundo anunciar que por nós morreste numa cruz, mas pudeste a morte derrotar. Tomo este pão e este vinho em memória do meu Salvador. Tomo este pão e este vinho, são o corpo e sangue do Senhor. Escuta, Israel, não há outro Deus senão o Senhor. A nós, de todo o teu coração. Escuta, Israel, não há outro Deus senão o Senhor. A nós, de todo o teu coração. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor nos continua a acompanhar nesta viagem. Maria também. Ide em paz. Graças a Deus. Não fiques na praia, com guarda amarrado e medo do mar. Tudo é que é miragem, mas na outra margem alguém a esperar. Ou a onda que morre sozinha na praia, não fiques brincando no mar.